O perigo de ser um crente frio. Queridos, estamos vivendo nos últimos dias que antecedem o arrebatamento. Portanto, é crucial que façamos uma autoanálise sincera de nossa vida espiritual. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 16, o Senhor nos alerta: Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui Jesus declara categoricamente que conhece nossas obras, portanto nada podemos esconder de seus olhos. Ele nos revela 3 tipos de crentes que estão presentes na igreja visível nestes últimos dias. Nesta mensagem, vamos analisar as características de cada um deles em 3 partes. Parte 1. O crente frio. Este é aquele que está distante de Deus, com o coração endurecido e insensível à voz do Espírito Santo. Sua fé esfriou e ele vive como se não precisasse mais do Senhor. Portanto, vamos analisar 7 características do crente frio e o grave perigo que isso representa para a sua vida espiritual à luz da palavra de Deus. Primeira característica: frio na fé. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. A expressão frio na fé é frequentemente usada para descrever um estado espiritual em que um crente se torna apático, indiferente ou desinteressado em sua vida espiritual e em seu relacionamento com Deus. Embora o termo frio na fé não seja encontrado explicitamente na Bíblia, os crentes frios são geralmente aqueles que se afastam do fervor espiritual e perdem o zelo por Deus, algo que é claramente abordado nas Escrituras. Portanto, o crente frio na fé é alguém que, por diversas razões, perigosamente se afastou do fervor espiritual, tornando-se indiferente ou apático em relação às coisas de Deus. A Bíblia nos exorta a sermos vigilantes, renovando continuamente nossa fé e nosso compromisso com Deus, para evitar o perigo da mornidão e do esfriamento espiritual. Segunda característica: falta de amor e compaixão. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O crente frio tem o coração endurecido e sua compaixão enfraquecida por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. O amor que deveria ser a marca do discípulo de Cristo se esfria, resultando em uma vida sem empatia ou preocupação pelos que ainda necessitam da salvação em Cristo Jesus. Terceira característica: indiferença espiritual. Em Efésios capítulo 4, versículo 18 diz: Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. A indiferença espiritual é uma característica marcante do crente frio, tornando-se um perigo sério. Isso faz com que o crente se torne insensível à voz de Deus, deixando de buscar sua presença e passando a olhar para a igreja apenas como uma religião. Sua fé se torna uma formalidade, sem impacto real em sua vida espiritual. Quarta característica: incapacidade de discernir o bem e o mal. O crente frio sofre de uma incapacidade crescente de discernir entre o bem e o mal, uma condição perigosa para a sua vida espiritual. Em Hebreus capítulo 5, versículos 14, somos exortados pela palavra de Deus: Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando um crente esfria espiritualmente, isso é muito perigoso, pois ele perde a sensibilidade, tornando-se vulnerável a enganos e transgressões. Sua falta de discernimento não apenas afeta sua própria caminhada com Cristo, mas também compromete seu testemunho diante dos outros, pois não consegue mais viver segundo os princípios da justiça e da verdade das Escrituras. Portanto, o crente frio não cresce espiritualmente, permanecendo imaturo e incapaz de discernir o bem do mal. Ele não se aprofunda na palavra de Deus e vive uma vida cristã superficial. Quinta característica: vida de pecado e falta de arrependimento. Em 1 João capítulo 1, versículo 6, diz: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
O crente frio pode continuar na prática do pecado sem se arrepender genuinamente. Isso é muito perigoso, pois sua vida vai se distanciando da verdade e da luz de Cristo, preferindo andar nas trevas. Sexta característica: desânimo e falta de perseverança. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido." O crente frio é frequentemente caracterizado pelo desânimo, falta de fervor espiritual e negligência em perseverar na fé. Isso é muito perigoso, porque ele desiste facilmente diante das dificuldades e perde o ânimo para servir a Deus. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Sétima e última característica: insensível à voz do Espírito Santo. Um crente insensível à voz do Espírito Santo é alguém que, por diversas razões, se tornou incapaz de perceber ou responder à orientação, convicção e consolo que o Espírito Santo oferece. A insensibilidade espiritual é uma condição perigosa, porque impede o crente de crescer na fé, discernir a vontade de Deus e de viver uma vida plena em Cristo. A palavra de Deus nos adverte sobre o perigo de endurecer o coração contra a voz do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 8, somos exortados: "Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto." Este versículo nos lembra dos israelitas em sua trajetória no deserto, que apesar de terem visto as maravilhas e poderosas obras de Deus, endureceram seus corações e não confiaram plenamente no Senhor, seu Deus. O endurecimento do coração é perigoso porque produz uma insensibilidade que impede o crente frio de ouvir e obedecer a Deus. Portanto, diz a palavra do Senhor: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Efésios capítulo 4, versículo 30. Entristecer o Espírito Santo acontece quando resistimos à sua orientação, persistimos no pecado ou ignoramos a sua voz. Isso é um grande perigo espiritual, pois um crente insensível à voz do Espírito Santo está afastado do caminho que Deus preparou, perdendo a sensibilidade para distinguir o que é certo do que é errado, se distanciando do relacionamento íntimo com Deus. Portanto, para evitar essa insensibilidade, é crucial que o crente mantenha um coração humilde, disposto a ouvir e obedecer à voz de Deus. O Salmo 139, versículos 23 a 24, expressa bem essa atitude. "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno." Esse tipo de oração revela um desejo sincero de permanecer sensível à orientação do Espírito Santo, buscando sempre estar alinhado com a vontade de Deus. Um crente sensível à voz do Espírito Santo é alguém que vive em constante comunhão com Deus, permitindo que o Espírito Santo o conduza em todas as áreas de sua vida, orientando a uma caminhada espiritual frutífera, cheia de propósito e preparado para o arrebatamento. Aleluia! As características mencionadas nesta mensagem revelam um quadro preocupante e perigoso para alguém que, apesar de conhecer a verdade das Escrituras, vive distante do poder e da presença de Deus. Assim diz o Senhor: "Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te." Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Portanto, o crente frio é chamado ao arrependimento genuíno, ao retorno à oração e ao fervor espiritual, antes que seja tarde demais. Bem, queridos, chegamos ao final da primeira parte desta mensagem apocalíptica, o perigo de ser um crente frio. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder a segunda parte, onde abordaremos o perigo de ser um crente morno. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.